querer abarcar um mundo que o ser humano tem, naturalmente também tem nós temos essa fantasia de que podemos controlar tudo e tá nos expondo a uma vida de ficarmos muito sobrecarregados e ficar também muito frustrados porque não conseguimos. É muito pouco que conseguimos controlar, né? E aí, um ponto interessante, ou um contraponto interessante do controle é a imprevisibilidade. Então, a vida, em sua essência, ela é imprevisível. Né? E, de certa forma, isso é fascinante. Né? É fascinante e, ao mesmo tempo, causa medo, né? É aterrador. Aterrorizante. Né? Então, traz essas duas sensações, né? E na realidade a vida ela acontece numa relação de interdependência, sempre. Seja uma interdependência com o meio, né? Então nós dependemos do ar para respirar, isso aí, da água, né? Do sol, do outro, né? Da convivência, né? Do vínculo afetivo. Então a vida ela não acontece de uma forma isolada e extremamente controlada. Ela está em permanente relação e em permanente diálogo, né? Com o meio, com o outro. Claro, então, com o meio é muito óbvio. Com o meio é muito óbvio. Deveria ser óbvio para o ser humano. As questões ecológicas que emergem agora cada vez com mais força nos dizem que não tem outro mundo, só tem esse. Não tem um plano B. E o ser humano passou os últimos séculos surgindo a natureza, querendo controlar os rios, a água, o ar, e poluindo, e tudo porque depois lá na frente a gente resolve. Não tem plano B para a natureza. Isso é tão óbvio, mas para o ser humano não é tão óbvio, não. Parece que não é tão óbvio. Insistimos em querer controlar, em querer extrair, em querer retirar e exercer um controle sobre tudo que nos cerca, né? E não é assim. Está ficando cada vez mais óbvio que não é assim. Isso é angustiante também. E ainda pensando no contraponto, o contraponto de uma vida muito controlada, então, uma vida muito controlada, muito organizada, né? E que nos traz essa falsa sensação de segurança, ela está em sentido oposto a uma vida criativa, né? A uma vida mais livre, uma vida com ousadia, né? Com intensidade, né? Com o inédito, com o novo, né? Então, e a vida, ela se alimenta do novo. A vida, ela precisa do que é imprevisível para acontecer também. Então, o que nós estamos dizendo agora é o excesso de controle, ele traz falta de vida. Sim, falta de vida, porque se a gente ele tem mata todo controle, a vida. claro, né? A gente não vive plenamente. A ideia é, será que a gente está vivo ou está durando? Sim. Porque uma coisa é viver e outra coisa é durar. É o que a gente sempre tenta, ou de certa maneira propõe, acessar na biodança. A biodança é um sistema evolutivo no qual eu sempre falo, a gente coloca mais vida dentro da vida, para viver a vida mais plenamente. E para viver mais intensamente, mais plenamente, para viver mesmo, porque senão estamos durando. Se a gente toma todas as providências, todos os planos de saúde, eu vou ficar dentro de casa, porque fora de casa pode acontecer um acidente, aí eu não vou relacionar com ninguém porque eu posso ter uma desilusão amorosa, então uma vez me desiludi, então nunca mais. Isso não é vida, isso só está durando. Mas eu não arrisco, mas quem não arrisca não petisca, e quem não arrisca não vive, né? É uma frase muito comum, alguém quando morre diz, viveu 80 anos, 90 anos, né? Morreu com 80 anos, 90 anos, mas será que viveu 80, 90 anos ou durou 80, 90 anos? Efetivamente viveu quantos anos? Então, essas questões, elas são, sim, muito importantes, são questões existenciais importantes e perpassam esse tema da nossa live de hoje, que é a questão do controle.
Né? Porque o controle ele está na sua base instintiva, né? Na base instintiva da espécie, como um recurso de sobrevivência da espécie, de preservação da vida. Mas o excesso de controle é não vida, é morte também. Sim, Né? excesso então, de controle. A gente não pode perder de vista esses dois extremos. Sim.